Aí o exercício pergunta o seguinte: qual é o valor da corrente de saída, corrente na carga, considerando o ganho típico do LM358, que é esse amplificador operacional aqui muito conhecido, considerando um ganho de 100 volts por milivolts. Então, ele pediu a corrente de saída. Para eu achar a corrente de saída, eu tenho que achar a tensão de saída. Se eu achar a tensão de saída tendo o valor da resistência, tensão e resistência, eu acho a corrente. Lei de Ohm. Só que para eu encontrar o valor dessa tensão de saída, eu preciso da tensão de entrada. O exercício deu 10 microvolts. E aí? Vou colocar aqui então, ganho de tensão. Ganho de tensão é igual a 100 volts por milivolts. Por que ele escreve o ganho dessa forma, né? Ele poderia simplesmente colocar um ganho de forma diferente. E esse padrão aqui é muito usado em datasheets, né? Em folha de dados. Então, ele trabalha com esse padrão. É simplesmente para escrever um número menor. Se a gente considerar aqui, ó, ganho de tensão é 100, ó, volts, eu corto com volts. Então, vai ficar 100, perfeito, que é 10 a menos 3. Aí, lá na regrinha da potenciação, né, 10 a menos 3, quando está no denominador, se eu quiser passar para o numerador, esse menos do expoente vai virar mais. Então, o mili no denominador, aqui no numerador, vai virar o quê? Vai virar quilo. Então, o ganho vai ser o quê? 100 mil. Então, é uma forma de representar. Ao invés de escrever 100 mil, eu escrevo 100 apenas, considerando que a unidade é volts por milivolts. Lembrando que o ganho de tensão não tem unidade. O ganho é uma grandeza adimensional. Por quê? Ganho é o que? A relação da entrada pela saída. Na verdade, o contrário, né? A relação da saída pela entrada. Essa saída pode ser potência, e a entrada vai ser potência. Essa saída pode ser tensão, pode ser corrente. Né? Então, é sempre a relação da saída pela entrada. Saída eu tenho tensão, entrada eu tenho tensão. Tensão dividido por tensão, por isso que eu tenho uma unidade adimensional. Então, o ganho é de 100 mil. Aí eu pergunto, por que o ganho é tão alto assim? Isso é verdade? Um ganho de 100 mil no amplificador operacional? Ação, né? Eu tenho 12 volts na alimentação, na saída eu consigo produzir um sinal com amplitude máxima de 12 volts. É a amplitude máxima que eu consigo, eu não consigo uma amplitude maior que 12, por quê? Eu estou alimentando o meu operacional com 12. Mas a pergunta foi o seguinte, por que o ganho, isso aqui é verdade? Um ganho de 100 mil, um ganho tão alto assim? Isso existe mesmo? O exercício forneceu, ó, 100 volts por milivolts. A gente viu que é um ganho de 100 mil. O ganho de tensão em malha aberta, ele é muito alto. Idealmente, o ganho de tensão tem que ser infinito. O ideal é que o ganho fosse infinito. Esse ganho aqui que o exercício falou que é 100 mil, o ideal é que fosse infinito. Mas nós temos ganhos, na prática, muito altos. Né? Então, são ganhos aí de 1 milhão, de 100 mil, de 800. Aí, esse ganho lá no datasheet, que é no manual do componente, ele vai ser dado em volts por milivolts ou em decibéis. Né? Decibel não é uma unidade. É simplesmente uma representação exponencial da grandeza. Eu estou representando em decibéis, né? O ganho que é adimensional. Malha fechada é sempre a saída realimentando na entrada. Sempre, sempre. Lá em instrumentação é o mesmo conceito. Né? Você tem lá uma planta, um processo, pode ser um circuito eletrônico, pode ser um pedaço lá da sua planta, pode ser sua planta inteira, pode ser uma cidade inteira, uma planta. Né? Aqui você tem um elemento de controle, que é o controlador, aqui você tem a planta e aqui você tem a saída do seu sistema. Quando você mede a saída do seu sistema,
e essa medida você joga de novo na entrada, a entrada é aqui. Aqui eu tenho o valor desejado, que eles chamam de set point, né? E aqui eu tenho o valor da variável de processo, que é o valor lido aqui, ó. Aqui a saída e aqui a entrada. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor de saída e realimentando na entrada. Isso é malha fechada. Então, o conceito de malha fechada não muda. Aqui em eletrônica ele é o mesmo conceito. Aqui em amplificadores operacionais, você sempre tem que avaliar se a saída está conectada nas entradas. Ó, essa saída aqui, ela está conectada na entrada 3 ou está conectada na entrada 2? Não, não tem conexão nenhuma da saída com as entradas. O fato de ter uma carga aqui na saída não quer dizer nada que está em malha fechada. Não estou fechando malha nenhuma. Então, o conceito de malha fechada, conexão das saídas, né, da saída na entrada, ou na entrada não inversora ou na entrada inversora, tanto faz. Se eu realimentar na entrada não inversora, é realimentação positiva. Se eu realimentar na entrada inversora, é realimentação negativa. 99% das aplicações dos amplificadores operacionais são realizados com operação em malha fechada com realimentação negativa. A realimentação positiva, ela tende a fazer com que a saída sature, que ela vai no seu nível máximo, né? Você não tem controlabilidade. Mas com a realimentação negativa você consegue controlabilidade, você consegue um ponto comum. Então, bateu o olho, não tem malha fechado. Esse exemplo aqui não tem malha fechado. Eu estou em malha aberta. Se eu estou em malha aberta, para resolver esse exercício, muito fácil. É só jogar na equação genérica do amplificador operacional. Qual que é a equação genérica do AMPOP? Tensão de saída, isso aqui, gente, vocês não podem esquecer, não. Ó, equação genérica. Tensão de saída vai ser o ganho vezes a tensão de entrada. Qual que é a tensão de entrada? VI, aqui, ó, 10. Na verdade, aqui, ó, eu poderia detalhar melhor e dizer que a tensão de saída é o ganho vezes a tensão aplicada na entrada não inversora menos a tensão aplicada à entrada inversora. Então, seria... Só que aqui, ó, eu tenho 0 volts aqui. E aqui eu tenho VI. VI menos 0 é VI. Por isso que eu escrevi VI aqui. Então, beleza. O que eu vou fazer? Vou substituir os valores. Simplesmente isso. Vou vir aqui, ó, o ganho é 100 mil. Vou colocar aqui, ó, 100K. Vamos abreviar aqui para ficar mais fácil. E a tensão VI é o quê? É 10 micro. Então, só multiplicar 100K por 10 micro. Em malha aberta, não é muito usual, né? A gente tem uma aplicação mais significativa em malha aberta, que é a aplicação dos comparadores de tensão, que a gente compara dois sinais. Igual você compara dois sinais lá na programação, né, duas variáveis, se A é maior que B, se C é maior que D, se H é menor que D. Essas comparações lá são lógicas. Aqui nós podemos fazer comparações com sinais de tensão, tanto da tensão na entrada inversora e não inversora. Então, eu vou comparar. E aí, eu vou ter um sinal binário na saída, ou 0 ou 1. Ou mais VCC, ou menos VCC. Nesse caso aqui, ele está alimentado com terra, né? A alimentação aqui é single supply. Eu tenho uma fonte só de alimentação desse circuito. Então, aqui, ó, fazendo essa matemática aqui, é só a gente pensar aqui, ó, 100 vezes 10 é 1.000. Não precisa nem usar calculadora aqui, ó. 1.000 é 1K. Né? 100 vezes 10 é 1.000. Aqui é menos 6 e aqui é mais 3. Né? Lá na regrinha da potenciação, eu mantenho a base e somo o expoente. Então, vai dar o quê? Menos 3. Então, 1K vezes 10 é menos 3, o K é 10 a terceira.
10 a terceira vezes 10 é menos 3, vai ser 1 volt. Nesse caso aqui, a saída não saturou, por quê? Porque eu tenho, vejam, um sinal muito pequeno na entrada. Aqui eu tenho um sinal de 10 microvolts. 10 micro. Um sinal muito pequeno. Por isso que a minha saída não saturou. E o que é o saturar da saída? É aquilo que o Marcelo comentou, né? Se o sinal for amplificado, 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 for muito amplificado e exceder o valor da alimentação, ou positiva ou negativa, a saída vai se limitar ao valor máximo, que é o valor da alimentação. Certo? Então, basicamente é isso. Eu peguei 10, multipliquei por ganho em malha aberta. Em malha fechada, a gente tem um ganho diferente.